Como fazer uma arte de post ou flyer de stand-up, exatamente como essa que eu fiz aqui para o Niagara. Será que eu fiz no Photoshop ou no CorelDRAW? Pela thumbnail você já sabe que eu fiz pelo Canva e eu vou te mostrar como é que eu fiz todos esses detalhes dentro do Canva gratuito. Então fica comigo até o final dessa aula que ela tá bem legal. E aí, designers e amantes do design, tudo bem com vocês? Daqui é Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico. E seja bem-vindo a mais uma daquelas aulas cheias de aprendizado. E o Natal está chegando, época de presentes. E sabe qual seria o meu melhor presente? Sim, o seu like e a sua inscrição aqui no canal é de graça e é um presentão para mim, pois você ajuda e contribui para que o canal possa aparecer para mais pessoas que talvez precisem desse conteúdo. Dá essa força aí e gratidão imensa por você fazer parte desse projeto. Esta é a minha versão do Desafio Design de Conversão, onde eu propus aos alunos criar uma arte de flyer para stand-up. Se você não sabe do que eu estou falando, eu convido você a clicar no card que está aparecendo em cima no link na descrição para você assistir a live e entender do que se trata esse desafio. Dezenas de alunos participaram, enviaram seus trabalhos para serem analisados e agora chegou a minha vez de fazer a minha versão. Todo o desafio eu criei um briefing e esse aqui é o briefing contendo as informações. São informações básicas, mas que permitem criar a arte e são exatamente essas informações que eu vou utilizar para criar a minha versão, que eu vou ensinar como é que eu fiz. E já virou um mantra para todos os alunos aqui no canal. Nunca comece uma arte sem inspiração, sem buscar referência ou inspiração. Se você não sabe onde encontrar, como buscar, convido você também a clicar no card que está aparecendo em cima ou no link na descrição, pois nessa aula eu te mostro passo a passo, ou pelo menos mostro a minha técnica de como buscar inspiração e referência. E neste desafio, a minha versão não seria diferente, e a fonte de inspiração foram os trabalhos dos próprios alunos. Eu analisei vários trabalhos de alunos aqui, e o que me chamou bastante atenção foi esse trabalho aqui do aluno Kaique Santos, onde ele criou esse tipo de letra aqui como se tivesse uma lâmpada dentro, ou melhor dizendo, várias lâmpadas. Então eu resolvi reproduzir essa ideia. E é isso que eu vou te ensinar a fazer, sabe na onde? Exatamente lá no Canva. Para algumas pessoas pode até ser quase que impossível fazer isso no Canva, mas se você observar bem, é só uma questão de você pensar um pouquinho fora da caixa que você consegue reproduzir isso aqui dentro dessa ferramenta que tem suas limitações, mas a maioria da limitação está apenas aqui dentro. Ó. Então aqui dentro do Canva o formato que eu vou trabalhar é o formato de 1080 por 1350, formatinho maior para as redes sociais. E a primeira coisa que eu vou trabalhar aqui é no fundo, eu vou compor o fundo da minha imagem. Talvez você não consiga perceber aqui, mas aqui atrás tem uma parede de tijolinhos que está desfocada na tonalidade de vermelho, uma iluminação amarela, o Niagara e aqui um gradiente preto por cima do Niagara para eu ganhar contraste com essas informações. Então bora lá que eu vou te mostrar como é que eu fiz esse fundo. Pesquisei pelo termo parede de tijolo, a imagem que eu vou utilizar é essa aqui, uma imagem gratuita, clico para adicionar na minha área de trabalho, ampliei para que ela ocupasse todo o espaço da área de trabalho e agora eu vou aplicar alguns efeitos rápidos. Seleciono a minha imagem, clico em cima de editar imagem, aqui no campo de ajustar eu clico em cima de ver tudo, que eu diminuo um pouco mais o brilho e jogo a matiz pro lado esquerdo até deixar a textura do tijolo mais avermelhado. Nessa posição aqui para mim está ok. E aumento o desfoque, eu quero uma parede bem desfocada, mais ou menos nesse ponto aqui para mim está ok. Depois eu criei um efeito vinheta. E como é que eu fiz isso aqui no Canva? Eu pesquisei pelo termo Shadow. O efeito que eu vou utilizar é este que está aqui embaixo, também gratuito. Clico aqui, girei ele aproximadamente 45 graus, coloquei de um lado, duplico ele dando Ctrl D no teclado e vou girar ele no sentido contrário para pôr do outro lado. Assim eu tenho uma moldura mais escura na parte de cima. Além disso, eu também vou acrescentar uma iluminação aqui que vai ficar atrás do Niagara. Aqui no campo de elementos na busca, eu pesquisei pelo termo Blur e o que eu vou utilizar é esse mais amarelado aqui. Clico, amplio e coloco mais ou menos na posição que eu já sei onde o Niagara vai ficar. Adiciono a imagem do Niagara sem fundo aqui na minha área de trabalho. Já coloco na posição que eu vou trabalhar a imagem dele. Aqui nessa posição, para mim, é a imagem que eu vou é a posição que eu vou trabalhar ele. Se você quiser aprender a fazer recortes de forma automática, utilizando uma ferramenta que tem bons resultados, clica no card que está aparecendo em cima ou no link na descrição, pois nessa aula eu ensino como fazer utilizando o sticker Mule. Com a imagem aqui do Niagara adicionada na minha área de trabalho, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um pouco mais de nitidez nessa imagem, clicando aqui em editar imagem, venho aqui na opção de ajustar, clico em ver tudo e onde está o desfoque eu jogo para a esquerda para trazer um pouco mais de nitidez. Também vou trazer um pouco mais de cor. E como é que eu faço isso? Aumento um pouco mais a saturação, aí ele ganha um pouco mais de cor na imagem do Niagara. Beleza, para mim está ok do jeito que está aqui. Agora eu vou adicionar um gradiente aqui na parte de baixo, onde vai entrar as outras informações. Volto aqui em elementos e pesquiso pelo termo gradient, ou gradiente em português. E o que eu vou utilizar é esse primeiro aqui, de um lado roxo e do outro lado transparente, também gratuito. Clico
Clico nele, altero as duas cores que estão aqui em cima para preto. Vou colocar ambas na cor preta para que o gradiente fique mais escuro. Vou girar ele 90 graus. Alinho no canto inferior esquerdo e amplio ele de forma proporcional até ocupar toda a lateral. Assim eu tenho essa parte de baixo aqui mais escura para mim colocar as outras informações. Feito isso, o que eu vou fazer é bloquear todos esses itens aqui que já fazem parte do fundo e eu não quero movimentá-los. Seleciono tudo, venho no canto superior direito e clico no item de cadeado. Pronto, o fundo está bloqueado. Tudo que eu movimentar aqui em cima não vai mexer com as imagens do fundo. Próxima etapa que eu vou ensinar vai ser como fazer esse tipo de letra aqui dentro do Canva. Primeira questão é acertar na escolha da fonte. A fonte que eu vou utilizar aqui, que eu achei mais interessante para dar aquele formato, é uma fonte chamada Anton. Ela é uma fonte mais cheinha e mais esticada que vai dar um resultado bem legal. Aqui eu vou colocar ela em itálico. Vou diminuir o espaçamento entre essa linha. Então clico aqui no espaçamento e vou diminuir o espaçamento entre linhas. Desse tamanho aqui para mim está ok. E vou ampliar, deixar um tamanho bacana, por enquanto. Posso diminuir um pouco mais esse espaçamento entre linhas, deixar bem próximo as letras. E tá ok para mim desse tamanho. Aqui eu vou precisar de dois conjuntos dessas palavras. Essa primeira será o fundo da nossa caixa de texto. E eu vou colorir ela de vermelho. Então altero aqui a cor e coloco na tonalidade de vermelho. Vou dar um Ctrl D para duplicar, pois essa nova caixa aqui será a borda da caixa. Ela não pode estar preenchida. Então venho aqui em cima em efeitos, vou escolher a opção vazado. A espessura eu vou diminuir, em vez de 50 como estava, vou deixar com 20. E a cor que estava vermelha, no mesmo tom da base, eu vou colocar um vermelho um pouco mais claro. Na realidade eu vou deixar esse laranja aqui. E beleza, eu posso alinhar uma sobre a outra. Agora a gente vai fazer aquela mágica acontecer, de como que a gente faz essas lâmpadas aqui dentro do Canva. Porém, antes, para dar um destaque a mais, eu vou colocar uma sombra no texto que está embaixo, tá? Então eu vou colocar esse contorno um pouco mais para a direita, vou selecionar o texto de baixo, subo aqui em cima em efeitos, vou na opção de sombreado, na cor eu coloco preto. Lembre-se, não existe sombra branca ou colorida. Vou aumentar o desfoque bastante e vou aumentar a transparência para dar mais contraste. Beleza, agora eu clico novamente no texto de cima e alinho com o de baixo. Então só aqui eu já ganho mais contraste, mais destaque para esse conjunto de texto. Agora aqui que eu aconselho é bloquear esses dois textos aqui. Então faço a seleção desses dois conjuntos de textos. Venho aqui em cima e também bloqueio para não movimentar, pois agora nós vamos colocar várias lâmpadas e a movimentação pode atrapalhar na hora de você colocar o conjunto dessas lâmpadas aqui. Como é que eu fiz isso? É algo super simples, presta atenção. Aqui em elementos, que eu pesquiso pelo termo esfera e o que eu vou utilizar está logo mais aqui embaixo, bem mais aqui para baixo, que é essa esfera aqui. Um pouco mais rosinha. Clico aqui, adiciono na minha área de trabalho, vou trazer ela toda para frente, botão direito, trazer para frente, vou diminuir ela para que ela fique proporcionalmente da largura da letra I ou um pouco menor, como se tivesse uma lâmpada dentro da letra. Desse tamanho aqui, para mim está ok. Só que é óbvio que não vai ficar nessa cor. Nós precisamos agora simular a tonalidade de uma lâmpada. Então clico aqui em cima em editar imagem e vou utilizar o efeito do outono. Se você está usando o celular, esse efeito não vai aparecer. Só aparece para quem utiliza no computador. Então clico em cima de Duotone e aqui eu já posso definir uma das cores. Vou pegar esse Amber aqui. Então ele automaticamente adicionou essa tonalidade à minha imagem, mas eu posso clicar mais uma vez para editar. No que está em amarelo, eu vou colocar um amarelo mais claro, e onde está a sombra que está avermelhado, eu vou colocar um laranja. Eu quero que isso fique bem clarinho. Feito isso, clico em aplicar, aguardo um instantezinho para o efeito ser aplicado na minha imagem. Depois de aplicado, agora eu vou adicionar um segundo efeito que é sombra. Clico aqui na opção de sombra. Caso do outono ou sombras não esteja aparecendo para você, vai estar aparecendo aqui embaixo, é só uma questão de você ativar, tá bom? Então clique em cima de sombras e o efeito que eu vou utilizar é o projetada. Clico aqui em cima de projetada, clico novamente em cima de projetada, aqui na tonalidade de cor. Eu vou colocar esse amarelo aqui embaixo e vou aumentar a transparência. No máximo. A distância, eu vou zerar essa distância. Aqui eu acho o amarelo, eu posso colocar mais próximo do branco. Feito isso, basta clicar em aplicar e aguardar um instantezinho para que o efeito seja aplicado na imagem. Depois de aplicado, note que agora tem uma representação um pouquinho mais próxima de uma lâmpada. Vou diminuir um pouco mais e deixar centralizado na letra I. E agora o trabalho é um pouquinho chato. Agora é o momento de você preencher todas as letras com esse mesmo efeito. Então você pode ir dando Ctrl D para duplicar e você vai ajustando, alinhando visualmente
essas lâmpadas dentro da letra, ou você pode também clicar e segurar no Alt. Quando você clica e segura o Alt no teclado, você clica em cima da imagem, você arrasta, você tem uma cópia. Assim você otimiza o seu processo de criação. E assim você vai alinhando as lâmpadas. Depois, se não fica perfeito você alinhar no mouse, você vai ajustando na seta do teclado. Aqui eu estou fazendo de forma rápida e depois eu vou alinhar no teclado uma por uma. Então clico aqui na segunda, jogo um pouco para a direita, clico na terceira, jogo mais para a direita e assim por diante eu vou acertando uma lâmpada por vez até ficar num alinhamento bem legal visualmente falando. É um trabalho mais cansativo, mas é a única maneira de você fazer. Infelizmente, aqui no Canva a gente não vai conseguir fazer um alinhamento bem legal com esses elementos. Por que eu disse que é interessante você fazer com a letra I? Porque depois que você fizer com a letra I, olha só que bacana. Você seleciona todos os elementos. Lembra que nós bloqueamos tudo que estava por baixo? Então, depois que a gente seleciona essas lâmpadazinhas aqui, na letra I, você pode duplicar dando Ctrl D. Então, você arrasta para colocar dentro das outras letras que já tem esse alinhamento. Então você ganha bastante tempo. Aí nos outros pontos é só uma questão de você ir duplicando cada lâmpada e você posicionando nos espaços que couber uma lâmpada. Aqui eu vou adiantar o processo, pois você já entendeu, tá bom? Então, beleza. Aqui eu coloquei todas as lâmpadas dentro de cada letra. Acabei esquecendo do L aqui, então só vou duplicar o L aqui 2 vezes para também ter aqui dentro da letra L. Legal. Então, agora eu tenho todas as lâmpadas dentro das letras. Só que acontece, nós acabamos de colocar as lâmpadas. Agora, o ideal é a gente fazer um grupo com esse conjunto de letras mais as lâmpadas para poder movimentar. Lembra que nós bloqueamos o escrito New Agra, tanto do contorno quanto da base no fundo? Foi para conseguir movimentar de forma fácil as lâmpadas aqui em cima. Agora a gente precisa desbloquear esses elementos que estão abaixo. Então eu clico aqui nessa área vazia para selecionar o primeiro texto, que é o contorno. Então posso jogar ele um pouco mais para a esquerda. Clico novamente na área vazia para selecionar o texto que está preenchido em vermelho. E também desbloqueio ele. Agora eu tenho todo esse conjunto aqui desbloqueado. Agora eu seleciono apenas o contorno, levo para a esquerda até ajustar com o texto de baixo. Beleza. Agora eu vou criar um grupo de tudo isso aqui para facilitar a movimentação desse conjunto de letras. Então clico e faço um laço externo, botão direito do mouse, agrupar. Agora eu tenho um grupo único desse conjunto aqui, então posso movimentar para um lado para o outro sem problema algum. E agora eu vou colocar na posição que eu quero deixar esse texto. Então vou deixar mais ou menos aqui desse lado esquerdo. O New Agra eu vou desbloquear e vou trazer um pouquinho mais para a direita. Posso até diminuir um pouco mais, acho que ele ficou muito grande aqui. Deixo ele aqui em cima nessa posição, bloqueio. E aqui eu vou colocar o texto. Comédia esse bar apresenta como se fosse a casa onde vai apresentar o New Agra. E agora eu vou colocar o nome do espetáculo. E como é que eu fiz o nome do espetáculo? Aqui em elementos, do lado esquerdo, aqui em linhas e formas, o elemento que eu utilizei, ele lembra um pouquinho um ticket, que está mais aqui abaixo. Foi esse aqui, que tem esses detalhes nos cantos e essas bolinhas. Então eu coloco numa dimensão onde eu vou encaixar o nome Eu e a Tatiana, que é o nome do espetáculo do New Agra, e vou trabalhar com as mesmas cores que eu trabalhei no texto aqui em cima. Então na caixa de fundo aqui eu vou trabalhar com o vermelho e nas laterais com o vermelho mais claro, como nas bolinhas também. Então diminuo mais aqui, amplio para ficar próximo da largura do nome Agra. Acho que dá para ampliar um pouco mais. Diminuir um pouco mais aqui. E vou adicionar o texto Eu e a Tatiana. E agora, só para dar um destaque a mais, vou colocar um outro elemento aqui com a informação com o show. E eu vou utilizar um retângulo com cantos arredondados e com uma borda, que é exatamente este que está aqui em cima. Clico aqui, também faço a mesma coisa, só que ao invés de o fundo estar escuro, eu vou colocar um fundo branco. E a borda eu vou colocar esse vermelho mais claro. Diminuo, deixo mais ou menos na proporção que vai ter o texto com o show. Acho que desse tamanho aqui vai ficar legal. E entro com o texto. Então, com esse conjunto pronto, eu seleciono os dois também, sem o texto de cima, e crio um grupo também para facilitar a movimentação. Clico em agrupar. Vou girar um pouquinho só para ter uma quebra de padrão visual e vou alinhar bem próximo aqui do nome Agra. Posso diminuir um pouco mais e aqui
tá ok. Posso pegar todo esse conjunto aqui, vou diminuir um pouco mais para ter mais espaço para colocar as outras informações aqui embaixo. E aqui eu adicionei as outras informações que estão presentes lá no brief, informação de data, hora, local e preço. Aqui eu não preciso ensinar, pois é algo básico, é só uma questão de você observar mais ou menos como eu fiz a distribuição aqui. Só observe a questão da hierarquia de informação. Quem é o ponto-chave da noite ou do evento? O New Agra. Então tem a foto bem grande do New Agra, tem o nome dele, New Agra, tem o nome do espetáculo aqui e tem o convite, que no caso é o Comédia e Se Bar Apresenta. Então o foco principal não é no bar, muito menos no tipo de espetáculo que é o que o New Agra faz, que é stand-up. Nem precisa mencionar isso. Quem já é fã, quem já conhece o cara, já sabe que ele faz stand-up. Então esse é o foco principal da minha informação. Quero chamar a atenção com isso, pois quem conhece ele já bate o olho e já entende do que se trata. Aqui embaixo são as informações subsequentes à informação principal. Beleza, então eu já sei que o show é do New Agra, o espetáculo Eu e a Tatiana, e já sei que é o Comedy Bar que está convidando. Que dia que vai ser? Dia 11, às 22 horas. Repito o local aqui só para confirmar que local que é, pois o bar ele até pode apresentar, mas pode ser em uma outra casa maior de repente. E aqui embaixo os valores, para que as pessoas possam participar do show. Aqui eu coloco as demais informações, no caso como as vagas são limitadas, o WhatsApp de contato e também a indicação da classificação etária. No caso aqui, eu coloquei como 14 anos. E este campo que eu deixei aqui é para adicionar o logotipo da produtora do New Agra. Muita gente estava passando pelo desafio de adicionar essa imagem aqui e não saber o que fazer, pois ela já está com fundo transparente e está com um texto preto e vermelho. Em determinados lugares que você colocar não ia dar contraste. A solução é mais simples do que se imagina. Basta você criar uma caixa em branco e você adiciona o logotipo aqui dentro. Então ele ganha contraste. Não tem problema fazer dessa forma. E note que as informações principais relacionadas à data do evento, preço, local e horário estão dentro de um único bloco. Então todas as informações referentes à realização desse evento estão dentro de um bloco. Outras informações que são informações importantes estão em outro bloco aqui e estão numa dimensão menor. Uma das regras utilizadas por design é a regra muito utilizada dentro do UI e UX design, que é a regra de 60%, 30%, 10%. 60% para tudo que é mais importante e objetivo da sua arte. No caso, essa parte de cima aqui. Então, ocupa praticamente 60% de toda a minha arte. 30% para as outras informações que estão no meio termo de importância. No caso, são essas aqui. E 10% destinadas às informações que não são tão relevantes assim como essas que estão aqui embaixo. Então, é dessa forma que eu criei essa arte para o New Agra dentro do Canva. Então vou fazer o download aqui dessa imagem, mantenho o PNG como está mesmo, clico em baixar, escolho a pasta onde eu quero salvar, dou um nome para o meu arquivo e clico em salvar. E está aqui a versão 2 que eu acabei de ensinar você a fazer lá no Canva. Então vou abrir aqui no tamanho maior. Então isso aqui eu ensinei você a fazer no Canva. Percebeu que é só pensar um pouquinho fora da caixa. Conhecer a ferramenta e tudo que ela possibilita você criar. E você usar um conhecimento com outro e você consegue fazer uma arte parecida com essa. Então é só uma questão de combinação. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Lembrando que aqui no canal você vai encontrar várias outras aulas de Canva onde ensino você a criar artes completamente do zero como essa. Você pode clicar na playlist que está aparecendo aí em cima ou também tem uma playlist na descrição desse vídeo, ou você pode explorar pelo meu conteúdo e o mais importante, maratonar os meus vídeos. Se você quiser, participe também de forma gratuita da comunidade Design de Conversão lá no Telegram. O link está aqui na tela e também no primeiro link na descrição desse vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula e se você gostou, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, deixe um comentário, crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe à vontade. Design de Conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!